Olá, bom dia, bom dia, bom dia. Bom, para quem vai assistir essa live depois e não me conhece ainda, eu sou Sil Moraes, psicopedagoga e consteladora familiar. E eu sempre venho falando sobre um diálogo, né, com as mães em relação a que ela tem como propósito com seus filhos. E eu tenho uma filhinha aqui também, ó, que quer brincar, né? Meu, agora não. É muito louco falando de crianças, de situações de casa, e eis que aqui em casa a minha criança cresceu, né? Já tem 21 anos, mas eu tenho aí uma bonequinha linda, de 4 patas, que faz a vez aqui em casa. Bom, mas enfim. E a gente vem ao longo de um tempo aí conversando mais diretamente com as mães. E eu quero falar para vocês por que com as mães. Dentro da proposta da constelação familiar, hoje eu estava ouvindo o Bert Hellinger dando uma entrevista, né, para minha linda professora, mestre Simone Arrojo, que ele fala em relação quando a gente nasce, né? Que tudo nasce através da dor, né? A gente nasceu com a dor. E essa dor do nascimento é o que vai nos movendo, o que vai levando para a vida, não é? E então tudo que a gente tem de sensação e percepção em relação à dor, em relação à vida, é interessante porque a gente olha a dor e o que mais a gente tenta fazer é dar isso de lado, é tentar arrancar essa dor, é tentar eliminar essa dor. E eis que é um movimento mais complexo, porque quando você tenta tirar essa dor e não dizer sim para ela, não olhar para essa dor e falar assim, ok, dor, deixa eu olhar para você, porque você é minha e eu cuido. Porque você é minha e eu trato de você. Então, quando a gente consegue fazer esse movimento, essa dor ela vai muito mais rápido. Porque, na verdade, não é que ela fica no lugar que ela precisa ficar. Ela fica no lugar em que ela tem que realmente estar pra gente. E essa dor, a gente fala assim, nossa, e por que eu fico então com ela durante tanto tempo? Por que eu tenho tantas mágoas, tantas tristezas, né? Enquanto mãe, por que eu não consigo olhar para o meu filho tal como ele é? Queria tanto aceitar o quadro dele de uma deficiência, de um transtorno, e eu não consigo. Não consigo olhar para isso. E hoje a gente estando mais em casa, sem a ajuda dos profissionais, fica muito mais evidente no sentido assim, que muitos pais até fazem a parte deles, sim, vai lá, leva nos profissionais, estou fazendo a minha parte de mãe, estou vendo para isso, mas não olhou ainda para essa dor. E o que eu posso dizer para vocês é que toda dor tem uma história linda por detrás dela. Então imagine um copo, né? Um copo meio cheio e um copo meio vazio. E aí eu pergunto para você, como você olha para esse copo? Você olha ele com a parte que falta ou a parte que é cheia? Você olha ele, a parte que é cheia e tem possibilidade de se preencher? Ou você olha ele com a parte que tem, né? E que está faltando. Então, assim, depende do que a gente olha. Às vezes a gente olha esse copo e sente dor porque a gente está olhando a parte que falta, como falta, não como possibilidade de se preencher com coisas, com ideias, com emoções, com sentimentos. Às vezes a gente olha para o copo com a parte que está cheia, mas não como assim, eu conquistei já essa parte, tem ali, existe.
Ah, tá ali no meio, tá incompleta. Embora ela tenha água, ela é incompleta. Então, tem pessoas que olham para esse copo, seja para o lado cheio ou para o lado vazio, de forma incompleta. E tem pessoas que olham para esse copo de forma de possibilidades. Nossa, olha, eu já consegui até a metade agora, que bom, eu vou me motivar para ir além. E eis um ponto muito importante que é como a gente caminha na vida, né? Como a gente vai andando enquanto mãe, enquanto desafios de mãe, os filhos aí, as lições de casa que a gente tem que ajudar. Às vezes a preocupação, e agora? Meu filho estava começando a se desenvolver agora parou todos os atendimentos dele, ele vai recuar, ele vai ficar ruim, né? Nossa, olha, ele não vai aprender mais como estava aprendendo. Quando voltar para a escola vai ser muito difícil a adaptação de novo. A gente vai ter que começar da estaca zero de novo. Quer dizer, eu estou olhando aquele copo com o pesar do que tinha, que ele estava cheio, agora está no meio, na metade, né? E que tem um pouco, mas não é suficiente. Que aquela metade não é suficiente. Ou a gente pode olhar esse copo dizendo assim, nossa, olha, eu estou descobrindo melhor meu filho nisso. Bom, isso aqui, quando eu retornar, eu vou compartilhar com os profissionais essa minha observação. Nossa, olha, eu estou observando que o meu filho hoje, ele lidou com essa situação e que interessante. Ele ficou mais atento, ele gostou disso, ele gostou dessa atividade. Bom, eu vou compartilhar com a professora dele que isso é um ponto bacana que ele tem, que ele descobriu e que ele vai utilizar, pode utilizar isso como um canal de comunicação com ele, um canal de forma de estimulá-lo, né, de percebê-lo. Então, quando a gente olha esse copo d'água, a gente tem que ter nítido dentro da gente a forma com que a gente realmente está percebendo as pessoas, né? Percebendo as situações, porque as pessoas também a gente percebe nisso, a gente percebe toda a parte que ela tá cheia ali, mas que é insuficiente. Ela tem metade, mas ela é insuficiente. E tem toda a outra parte que falta nela. E tem pessoas que olham aquela pessoa que, olha, isso é bom, bom, bom nisso, isso aqui ela é muito boa, isso ela tem. É a parte que tá cheia. Mas ela pode ser preenchida mais ainda, né? Pode ir além, olha, ela pode conquistar isso, que legal, ela tem essa possibilidade se ela quiser. E assim somos nós também, enquanto mães. Como você está se olhando então, enquanto mães? Você está se olhando como um copo, né, faltante nas duas perspectivas? Ou que você não tem nada de bom, o que você tem não é bom o suficiente, ou que te falta um amadurecimento maior, ou você está olhando como possibilidade, olha, eu já tenho isso, eu já conquistei isso, eu já entendo o quadro do meu filho, eu já entendo as dificuldades do meu filho, né? Eu já sei que ele é agitado mesmo, eu sei que ele vai derrubar as coisas, eu sei que ele vai se atrapalhar para fazer as coisas, poxa, eu sei que ele não vai conseguir fazer no tempo que as outras crianças estão fazendo, mas que eu posso melhorar isso. Então, se ele está agitado, qual é a estratégia que pode ser utilizada para ele ficar mais tranquilo? Se ele está desatento, como quando ele fica mais atento? E o que eu posso utilizar isso e transpor isso para outras situações? Então, a gente percebe que é tudo um ponto de vista mesmo. É um ponto de vista da forma com que a gente lida com a vida, porque vai ser sempre um copo pela metade. Eu acho que quando a gente tiver o copo cheio, né, não precisa mais estar aqui, na verdade. Aí pode morrer, porque já era, né? Não tem mais desafios, não tem mais a motivação de você ir em busca de algo para você se ficar pleno, né? Porque a grande questão está
nessa possibilidade de a gente vir a ser pleno na vida, de a gente vir a ter o entendimento de todas as coisas que a gente tem aí na vida e que a gente pode utilizar como plenitude. Então, quando a gente faz algo, quando a gente vê algo na vida da gente, quando a gente tem uma percepção sobre as coisas da vida, a gente tem que sempre pensar como eu estou olhando para isso, né? Eu estou olhando o copo pela metade de forma negativa ou estou olhando o copo pela metade como uma possibilidade, né? E quando a gente vê também e fica, olha, eu já consegui metade, tá bom, metade tá bom, metade tá bom, tá bom do jeito que tá, ele já sabe isso, meu filho já consegue isso, tá bom demais, ele não conseguia nem isso, agora tá bom demais, né? E aí eu também não dou possibilidade para a criança preenchendo o copo dela, porque eu já acho que o que ela tem é suficiente, assim como também o que eu tenho é suficiente. Não, eu já sei isso e tá bom, não vou ficar procurando não, e pelo em ovo, dá muito trabalho, não quero saber disso não. Não vou ficar procurando profissional, estratégia nova. Não, ele já sabe. Já está escrevendo umas palavrinhas, ou já sabe escrever, saber fazer umas contas. Tá bom, não quero mais saber, né? É a forma também que a gente está lidando com a gente, que é aquele mínimo, tá bom isso. Então, nesse ponto, eu não preciso de mais, né? Eu não preciso ter mais coisas, porque tá bom. Para que eu vou ficar mexendo em histórias? Para que eu vou ficar tentando olhar para as minhas sombras, né? Que são as minhas inclinações? Por que eu vou ficar olhando isso? Tá bom do jeito que tá. E aí a gente para. Só que aquela água que fica parada, a gente tem que lembrar que ela apodrece, né? E o sentido da vida é a gente pôr oxigênio para dentro, né? Você só pode ficar vivo se você está ali, se você está respirando, se você tem oxigênio. Se você não tem oxigênio, você não consegue respirar. E haja visto hoje o que a gente vivencia, a questão, olha o que o coronavírus está nos ensinando. Cara, se você não tem oxigênio, se você não tem um mínimo de algo que te bombeie para você melhorar, né? E sair dessa, acaba tudo. Então, qual é o seu oxigênio de mãe? O que você está colocando aí para oxigenar você, para você continuar na sua trilha? Qual vai ser o oxigênio de hoje? Porque tem uma coisa muito importante, né, gente? Tem aquilo, a gente tem o oxigênio, mas a gente tem também a necessidade de criar possibilidades para respirar melhor. Então, se você não respira adequadamente, se você não põe atenção na sua respiração, te falta também uma possibilidade de oxigenar seu cérebro. E a gente tem aí a ciência mostrando que o oxigênio é ele que faz toda a parada no nosso cérebro. Não é? Se falta oxigênio no cérebro, você tem um problema sério, neurológico. E aí você não vai conseguir fazer as suas coisas. Então, como você está bombeando esse oxigênio para você? Porque vamos pensar, se a gente fizer uma analogia com a respiração, a gente tem aquele que respira muito bem, que está livre, cheio, que está lá, né? Inspirando, expirando, pondo e tirando, pondo e tirando, pondo e tirando, né? E a gente tem aquele que respira, mas respira mal, só respira com a parte superior, né? Aquela respiração pesada, curta. E também cria cansaço quando você fica com uma respiração curta, porque você passa a lidar com a vida, vamos fazer uma analogia aqui, com a respiração curta, você vive com a vida no mínimo.
Você não vive na vida no máximo que você pode dar. Então, se eu tenho lá os meus desafios com o meu filho, em relação a tudo, ao desenvolvimento dele, às dificuldades de aprendizagem dele, eu fico no meu limite. Se eu não me desafio a dar passos além, se eu não construo uma possibilidade de ir além, eu fico com aquela respiração curta e vai me faltar oxigênio, né? E aí a gente tem um outro ponto, que é a respiração. Quando a gente tem um comprometimento no nosso pulmão, um comprometimento na via respiratória, às vezes a gente precisa sim, né, de ir lá uma inalação, uma coisa rapidinha. Então a gente põe o inalador lá rapidinho e a gente vivencia isso de uma maneira rápida e volta a ficar bem. Então, a gente tem essa possibilidade. Assim como a gente tem a possibilidade também de precisar de um equipamento muito maior. Que nem eu falei, no caso do coronavírus, que a gente precisa de um equipamento que injeta ar, né? Põe ar, tirar, põe ar, tirar, né? Que faz a função ali do nosso pulmão para poder respirar. Então, em que ponto você, enquanto mãe, está? Você está numa respiração plena e completa? Você está numa respiração curta e rápida? Você está numa respiração precisando de uma inalação, algo rápido e que faz você voltar rapidamente a uma possibilidade de respirar melhor? Ou você está aí na UTI já? Então, escreva para mim, coloquem aí, anotem. Ah, Silvana, eu estou na UTI. Então, vamos olhar para isso. O que você está precisando neste momento? Porque se você não verbalizar o que você precisa nesse momento, se você não colocar para o universo, eu preciso respirar melhor nesse momento, tá muito difícil lidar com meu filho em casa, tá muito difícil eu ver que ele tá regredindo, tá muito difícil eu ver as dificuldades que ele tem, tá muito difícil de eu encarar e aceitar a deficiência e as dificuldades que ele tem. Então, qual é o ponto do oxigênio que está faltando para você? Qual o ponto da respiração que você está? Porque se você identifica o ponto de respiração que você está, você sabe do que você precisa. Você sabe como você pode ir ao seu auxílio e buscar essa ajuda que você precisa. Porque se você precisar de um inalador, você vai procurar esta instrumentalização para você se tornar mais forte. Se você já estiver na UTI, você vai precisar de ajuda sim. E não vai dar para ficar falando amanhã eu pego, amanhã eu busco essa ajuda. Né? E se você respira bem hoje, se está tranquilo para você hoje, faz a manutenção. Porque hoje você está respirando bem, mas pode ser que você não esteja atenta a alguns cuidados ao seu entorno. E daqui a pouco você vai respirar mal. Vamos lá pegar de novo o coronavírus. Você está aí enquanto mãe, né? Respirando bem, sua vida tranquila, com o seu filho, tudo direitinho. E daqui a pouco você não lava as mãos, né? Não se precaver em relação ao corona, e aí você adoece. E quando você adoece, quem é que vai cuidar de todas as coisas aí? E quem vai vir ao seu socorro? Então não deixa isso acontecer. E o que faz a gente estar bem e ir para a UTI direto, né? É passar desapercebido sobre nossas questões enquanto mãe. A gente não ou enquanto ser humano, não só enquanto mãe, né? Enquanto pessoa, ser humano, a gente não percebe o que está ao entorno. A gente adormece e fica lá na nossa zona de conforto. E na nossa zona de conforto está maravilhosa. Só que quando a gente põe o pezinho para fora, a gente vê que está faltando muita coisa. A gente vê que tem muitas questões aí que são mais difíceis, né? A gente vê que tem muitas coisas que elas estão e que vão abarcar e vão nos trazer muito mais dificuldade.
Então, veja se tá tudo bem, tudo muito calminho, muito tranquilo, né? Não, tá tudo certinho, tá tudo tranquilo. Você tá ali com um copo, né? Como falei anteriormente, na outra analogia, com um copo no meio, só que tá bom do jeito que tá. E essa água vai apodrecer, né? Porque às vezes a gente tem que esvaziar tudo e por coisas novas. A respiração não é assim? A gente tira todo o ar e troca esse ar por um ar novo. Então, em todos os aspectos na vida da gente, é preciso a gente olhar a vidas e as situações de uma forma muito mais carinhosa conosco, de uma forma muito mais saudável para a gente, consciente, porque Bertin fala, né? Tem um lado muito bonito que ele fala, a mãe começa tudo na mãe, começa tudo na mãe. O pai é importante e ele vem em auxílio a esse desenvolvimento do ser humano. E ele é importante porque ele é co-criador, né, dos filhos. Nós não temos, os filhos não são só da mãe. Mas a mãe, ela tem uma parada muito legal, porque realmente ela é o berço, né? Ela que faz ali, acomoda, alimenta, nutre, cuida. E se essa mãe, ela não está saudável fisicamente, emocionalmente, isso impacta a vida do filho. Então não adianta você cuidar do seu filho, né? Não adianta você estar lá cuidando dele e só dele, vendo tudo dele, esquecendo de você. Porque numa situação de emergência, a gente tem que colocar primeiro a máscara em nós, para que nós possamos depois ajudá-los, porque eles precisam de ajuda. Só que se a gente não olha para nós e não coloca a máscara em nós, já quer dar o oxigênio direto para os filhos, a gente fica sem o oxigênio. Então é aquilo, eu estava na zona de conforto, estava tudo bem, de repente eu preciso de um oxigênio, né? E se eu não cuidar de mim nesse oxigênio, e aí não dá. Bom dia, Célia. Que linda, seja bem-vinda. A gente está conversando um pouco aqui, como que está o oxigênio nosso, né? Será que a gente está numa fase aí de precisar de oxigênio? A gente está respirando mal? Eu fiz uma analogia com a respiração. E às vezes a gente está achando, está respirando bem, está tudo, mas a gente está na zona de conforto, né? E essa zona de conforto nossa, quando é tirada, a gente vê que a gente precisa de um equipamento potente para poder respirar. Em outros momentos a gente respira, né, Célia, muito curtinho. A gente respira muito curto, não dando atenção para a forma correta de respirar. E também não bombeia a respiração para a nossa vida. Em outros momentos a gente precisa de um inalador, né? Vai lá, faz a inalação de um inalador rapidinho e tá bom, depois volta para o percurso da vida. Em outros momentos, a gente precisa de um equipamento, porque sozinho a gente não dá conta, né? Enquanto mãe, e aí sei que você é mãe de lindos, né? Eu tive a oportunidade de conhecer e conviver, né? Com essas princesas, espero que todas estejam bem. E se quiser entrar na live para a gente conversar um pouquinho, vai ser um prazer. E a gente vê que nesse sentido, se a gente não cuidar da gente enquanto mãe, que é o ponto que você entrou, quando a gente pega a máscara, né? Tem um problema no avião, você tem que pôr a máscara primeiro em você. Porque se você não colocar a máscara primeiro, você não vai ajudar seu filho em nenhum aspecto. E se a gente vê a criança com tanta dificuldade hoje, sem saber
como ajudar esse filho, como atender a necessidade, a desatenção dele, como atender a deficiência ou as dificuldades para ler, escrever e aprender. A gente sai de uma zona de conforto, às vezes, que não estava olhando para isso, e agora que eu estou em casa, eu estou vendo o tamanho da necessidade do meu filho, e muitos pais nesse momento está assim, né? Está sofrendo porque falou, puxa, eu fiquei dormindo o tempo todo, olha a dificuldade que meu filho tá, e agora? O que eu vou fazer com essa dificuldade toda? Tá muito grande, né? Então sai daquela zona de conforto que não estava enxergando nada e passa a enxergar e entra em estado de UTI. E também não vai adiantar, né, você ficar desesperado. Então buscar ter a clareza de dizer, ok, sim, eu dormi esse tempo todo, né, não vi as dificuldades do meu filho, não percebi o quanto ele estava com problemas, e agora o que eu vou fazer? Tocar. Choro o que eu tenho que chorar, né? A gente diz que a emoção ela tem que ficar 20 segundos com a gente. Você precisa só 20 segundos liberar uma energia de impacto que você tem na vida. E quando você tem uma situação e bate forte, chora, deixa vir. E é 20 segundos. Despejou aquela energia, diz gratidão a ela. Respiro, olha como a respiração é importante, né? Respiro e ok. O que eu preciso agora? Bom, eu preciso de uma máscara, porque eu preciso de uma motivação, né? E a analogia da respiração é a motivação. Eu preciso só um pouco de motivação para eu poder seguir. Então, se tá difícil, eu vou me motivar em buscar um auxílio ou uma ideia, vou começar a estudar, vou começar a observar para eu poder me voltar a respirar e voltar minha vida com toda tranquilidade, né? E quando eu estou muito mal e não consigo, a gente tem que ter humildade de pedir o aparelho, de pedir ajuda profissional e não ficar sofrendo em casa. Porque eu fico pensando, né? Quantas mães estão aí quietinhas, caladinhas, sofrendo, né? Quantas mães estão silenciosas nos seus lares, achando que é responsabilidade só dela, aquela criança, aquela situação. E não é responsabilidade sim, mas é um aprendizado. E aprendizado, a gente pode ser autodidata, legal, a gente pode aprender, mas é muito mais gostoso quando a gente aprende com o outro, quando a gente aprende, quando a gente compartilha, quando a gente troca, quando a gente fala, né? Esses dias eu conversando com um amigo, foi bem interessante, porque ele postou essas tarjazinhas, né, de piadinha, e aí ele quis fazer a piada, e eu falei para ele, nossa, quanta sabedoria aqui. Ele, como assim, né? Ele tava zoando comigo, ele falou, como assim? Como assim? Eu falei, então, porque é verdade, a gente fala primeiro pra gente, a gente que escuta primeiro o que a gente tá falando. E enquanto a gente está nesse diálogo interno aí, né? Muitas vezes a gente não está ouvindo o que a gente está fazendo internamente no nosso diálogo. Tá isso, tem essa situação, estou vendo meu marido em casa que nem me ajuda com ele está tão difícil, meu filho está tendo crise, ou está agressivo, ou se recusa para fazer a lição, não consigo, é uma briga para sentar, fazer a lição, e a escola manda muita coisa, ele não dá conta, né? E fico quietinha ali. E às vezes a gente precisa ter alguém para a gente compartilhar, alguém que a gente possa olhar e falar assim, puxa, você não quer ser, né, minha bombinha? Tô com asma, né? Não quer ser minha bombinha? Ou, poxa, nossa, eu preciso de um respirador maior, me vem ao meu socorro porque tá muito difícil, eu tô arriando, não tô aguentando, né? A gente não precisa sofrer sozinho, não, porque
o sofrer sozinho, a gente entra num papel que é da grande heroína, né? A gente achar que a gente dá conta daquilo tudo. Então a gente é a grande heroína, sentir que a gente tem que não pode mostrar fragilidade. E é nesse ponto que a gente, sistemicamente, a gente se exclui de todos e de tudo. Porque quando a gente quer ser heroína, a gente quer estar sozinho. Porque a gente quer ter a honra de brilhar nesse heroísmo. Logicamente, o caminho da felicidade, como Bertin fala, é um caminho, é um trilhar solitário. O caminho da felicidade é solitário. Mas quando ele fala isso, ele não fala se excluir. É solitário porque é seu processo. Mas não para você se excluir. E quando você entra no papel de heroína, você se exclui de tal forma que é aí que você acaba sentindo que não tem auxílio, que está sozinha. É aí que você acaba não sentindo um preenchimento, né, dentro de si. E a sua autoestima vai lá embaixo, você sofre por isso. E quando a gente tem esse entendimento de que a heroína nada mais é que excluirmos e tentar tirar essa história junto com a gente, porque quando a gente se exclui, a gente se exclui de duas maneiras. Enquanto mãe, enquanto situação da nossa vida ali, frente às dificuldades que a gente está enfrentando na família, a gente se exclui por negação, então eu deixo as questões lá e eu saio da situação, eu quero sair da situação. Ou eu excluo sendo a heroína, eu pego a situação e saio com ela. Só que quem está saindo sozinha. Agora, quem permanece de sim para tudo aquilo, começa a estabelecer novos diálogos com aquelas pessoas mais difíceis, que pode ser parceiro, né? Que a gente acaba entrando num outro ponto em relação a isso, é a forma com que a gente pede ajuda. Isso tem uns vídeos bem bacanas, quem quiser saber um pouquinho mais da ordem da ajuda, e amanhã eu vou estar fazendo live de novo, e só preciso me organizar nos horários, né, para ser mais assíduo, mas sempre vai ficar minhas lives gravadas, então se não der para ver ao vivo, podem estar assistindo. Mas se puder vir ao vivo, eu vou ficar muito feliz, porque é gostoso quando a gente tem alguém aí do outro lado ouvindo, né? Isso é bacana. Mas eu entendo que precisa de um horário até para vocês se organizarem, né? Então vamos resolver isso. É aquela respiração curtinha, né? Lembra que eu falei da respiração curtinha? E tem que ser plena. Então, para eu respirar plenamente, eu vou fazer a agenda para a gente poder conversar nos horários certos. Mas, enfim, voltando, a gente passa a se sentir nesse aspecto e tira o outro, e o outro não entra para ajudar, porque a gente está excluindo. E o que a gente está excluindo desse outro que ele não vem nos ajudar? O que a gente está excluindo no parceiro? Porque a grande questão dos do filho é que a base do filho são os pais. Então, se alguma coisa está cometendo os filhos, também precisam olhar os pais, porque primeiro os pais precedem. Então, a ordem é essa. Não é olhar o filho primeiro, não é pôr a máscara no filho primeiro. É pôr a máscara em vocês mesmos, enquanto pais, principalmente mães, né? Porque a mãe, ela tem uma capacidade também de excluir o pai. Assim como ela se torna heroína, neste movimento, às vezes, de ser heroína, ela exclui. Só que ela não percebe que ela está excluindo esse parceiro e esse marido. E aí, o que acontece? Né? Ela vive e se sente sozinha, se esfola inteira e ataca. Porque ele não faz, né? Aí as pessoas falam assim pra mim, porque você não conhece meu marido? Fica com ele 24 horas, né? Bom, é o seu desafio, é seu marido. Eu não quero pegar marido de ninguém, né? Eu brinco com ela. Não, eu quero um sem livre, leve e solto, né? Isso é seu. Então,
Vai lá, curta o seu marido e olha para ele, cara. Vamos ver que ele tem. Você tá olhando o copo, né? E volto na analogia do copo. Quem não assistiu no começo, olha lá, né? A analogia do copo, né? Muitas vezes a gente tá olhando aquele copo pela metade, o copo pela metade é o nosso parceiro. A gente tá olhando só com a parte faltante. Ou a gente está olhando com o olhar da parte que está insuficiente, né? Aquele copo pela metade sentado no sofá, né? Como que está o seu copo aí na sua casa, né? Então, deixa eu ler aqui, muito real tudo isso, Sil. Nós mães tendemos a querer resolver tudo sozinha, trazemos tudo para nós e acabamos ficando super carregadas. Então, por que a gente faz isso? Porque a própria força divina do nascimento, ela dói na gente. Então, esse vínculo do papel de mãe, ele nasce de certa forma com uma dor. Há uma dor física do parto, há uma dor emocional, né? Porque ao mesmo tempo morre algo dentro da gente, enquanto pessoa, para nascer uma outra personalidade, uma outra persona, uma outra identidade, melhor dizendo. Então, e nasce uma outra identidade. Então, só que a gente não pode esquecer que a gente não está perdendo a nossa base, né? Eu tem um vídeo que eu vou estar postando, gente. Eu não estou dando os nomes aqui nas lives porque eles estão todos para eu editar. Mas tem um vídeo, vão acompanhando, que eu falo que é a base, a minha palma da mão. E aqui são as identidades que eu tenho, de mãe, de esposa, de mulher, né? De filha. Então, quando eu faço esse parto, dói porque essa identidade de ser só, né? Para nascer, né? Vamos pensar na mãozinha que está nascendo esse dedo, né? Tá crescendo essa identidade. Então, para nascer, ela doeu também, porque eu tive que deixar muitas coisas enquanto sozinha, assim, quando a gente casa, né? A gente vive um luto, uma parte da gente precisa ficar, mas ela pertence a nós, ela está com nós, mas ela precisa deixar de atuar tão fortemente para nascer uma outra identidade na gente. Então, a gente nasce enquanto mãe quando os filhos nascem. Antes disso, se a gente se sente mãe, se sente cuidadora e protetora, sistemicamente falando, é porque a gente está em lugar errado, a gente está lá no lugar identificado com a nossa mãe, com a nossa avó, com os nossos antepassados. Também tem uma parte que eu falo sobre isso em um dos vídeos. Então, veja como é para a gente vivenciar isso e como é nascer. Então, como dói só na gente, a gente tem a tendência a dizer, doeu em mim, a dor é minha. Está certo, a dor é minha, né? Mas para eu poder ter isso, eu não posso negar a parte que é o outro, que é meu parceiro, que ele também me permitiu, né? Ele também vem junto comigo fazer com que meu filho seja forte, porque o filho, ele precisa estar nos dois sistemas, ele precisa ter a força dos dois sistemas. Então, quando essa criança nasce de mim e de uma dor minha, essa dor doeu só em mim, mas eu não vi o outro lado, que é o pai. E aí, eu não vendo o outro lado, que é o pai, eu acabo excluindo ele, eu fico nessa relação com o meu filho só comigo. E aí que eu entro nesse papel da super-heroína, enquanto mãe, e aí que eu quero fazer tudo, e eu fico, né, condenando o outro, mas em que momento da minha relação com o parceiro que eu deixei ele de fora? Né? Que eu não olhei para ele e falei, doeu. Essa dor do parto doeu. Não doeu para você, mas doeu em mim, doeu. Só que tem pais que também sentem dor do parto do filho, né? E ele sente de que forma?
que se ele pudesse, ele ama tanto essa mulher, que se ele pudesse passar aquilo por ela, ele passaria aquilo por ela, porque ele também não está com o masculino dele fortalecido, mas aí a gente entra numa outra história que não dá, senão a gente vai ficar 300 horas aqui nessa live. Eu vou voltar para a gente falar um pouquinho sobre isso, sobre o nascimento do pai, sobre a relação de pai e mãe, sobre essa mãe que sobrepõe esse pai, né? Que tem muita coisa legal para a gente tá vendo. Mas espero que vocês tenham gostado por hoje, né? Nosso bate-papo aqui, eu senti desejo de fazer essa live, eu estava até de saída, mas sentei aqui e me veio a inspiração de estar conversando aí com vocês, de estar falando um pouquinho sobre isso, sobre como vocês estão respirando, como está o processo de respiração de vocês. Então, curtem aí, deem um like, compartilhem, né? Por favor, compartilhem com aquelas pessoas que vocês sintam que vai fazer sentido para elas. Deem um like bem gostoso aí, que é a forma do carinho, da retribuição desse tempinho que a gente para se dispor. E isso é o ponto de motivação. Lembra que eu falei que é importante a gente olhar o copo que está pela metade, com amorosidade, afetividade, com luz. Então, é uma forma de falar que copo lindo, que água cristalina, né? Então, deem um like de vocês, compartilhem, né? A gente vai se falando aí nas nossas lives. Obrigada, Célia, por você estar nessa manhã aqui conversando. Gratidão pela mãe que você é, linda, maravilhosa, te admiro enquanto mãe, enquanto profissional, você sabe disso, isso é muito bom. Vamos sim continuar com esse tema, tá? Eu volto sim, amanhã estarei aqui falando novamente, vou ver se eu faço uma postagenzinha para vocês estarem acompanhando ao vivo. Vou fazer um horário fixo, prometo, e compartilhem porque é muito importante, né? Às vezes a gente tá lá, muitas mães estão lá quietinhas, postando fotos antigas, lindas e maravilhosas, mas por dentro não tá. Então, quando vocês compartilharem, entrem no sistema. Tem como eu fiz agora, né? Eu estava de saída, eu entrei, algo me veio para falar sobre isso e liguei a câmera e fiz essa live. Então, quando vocês forem compartilhar, ficam disponíveis e sintam aquela pessoa, mesmo que você fale assim, essa pessoa acho que não precisa, ou essa pessoa aqui, por que eu tô pensando nela? Não pense duas vezes. Veio, põe o dedinho lá. Põe o dedinho e compartilha com o maior número de pessoas que vocês sentirem que tem, até sentir que deu. Compartilhei, deu, tá? Porque isso chega a quem realmente é bom, né? Vai fazer bem, que vai ser uma contribuição. Ou às vezes ela até é um condutor para chegar a uma outra pessoa. Porque às vezes realmente tem histórias que fala assim, não, mas de certa forma até que estou tranquila nisso. A gente ouve alguma coisa e fala até que eu estou tranquila nisso. Mas tem momentos que você sente que você tem que passar aquilo que você ouviu. Você fala, nossa, isso aqui, mas acho que isso vai ser legal para tal pessoa. E é assim que chega as pessoas. Então, não deixem as informações pararem em vocês. Quando a gente para a informação, a gente tira a possibilidade de muitos. Porque quando a gente fala aqui, ainda mais eu que trabalho com a abordagem sistêmica, quando eu estou falando para uma mãe, eu não estou falando para uma mãe, eu estou falando para um sistema inteiro de mães, de mulheres, de filhos. E não estou só falando para os filhos que têm deficiência, transtorno, que são os filhos realmente que é do meu nicho, né? Que é do meu trabalho. Mas essas crianças, elas têm uma representatividade muito forte no sistema familiar. Isso eu vou também estar abordando. E é através delas que a gente trabalha com os outros filhos também.
Então não parem a informação. Mesmo que não é tão relevante para vocês, fiquem no sistema e me faça condutor. Deixe que eu seja condutor dessa história e compartilhe, né? Isso vai seguindo de uma forma e vai ficando cada pedacinho. Às vezes a gente assiste uma live ou assiste um pontinho, né? Você vê aquele pontinho, bastou aquele pontinho, você já fala assim, nossa, deu um insight grande, porque é assim que funciona. A gente não cresce tudo de uma vez, né? A gente vai pondo em gotinhas. Por isso que é bom, porque quando a gente põe tudo de uma vez, a gente não dá conta e transborda. E aí não é bom também. Então deixa ecoar uma coisa hoje, respira, deixa ecoar, deixa isso entrar dentro de vocês, acomodar, como a gente fala na psicopedagogia, né, no processo de aprendizagem. Deixa esse conhecimento acomodar e vão vindo outros e vamos indo, tá bom? Um bom dia para vocês e curtem lá as páginas, me acompanhem, que eu vou ficar muito contente de conversar. Gratidão, Célia, por você ficar até o final. É muito importante ter uma mãe desse outro lado. É a energia desta mãe que eu preciso deste lado aí, do meu trabalho, atingir a todas as outras mais. Gratidão, viu? Fiquem com Deus. Tchau, tchau.